Boa noite. O Brasilianas vai debater essa noite a crise da Grécia, a União Europeia e a especulação financeira internacionais. O berço da filosofia e da democracia vive hoje um momento difícil. A dívida está em 180% do produto interno bruto, os gregos sofrem nas filas de bancos que restringiram os saques e nos supermercados com a falta de produtos. Quanto disso é consequência de restrições econômicas impostas e de especulação de bancos? Para discutir esse assunto, são nossos convidados o especialista em economia, professor da Unicamp, Luiz Gonzaga Beluso, o especialista em economia internacional da PUC de São Paulo, Antônio Carlos dos Santos, e o especialista em União Europeia e Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, Caiano Lema. E também contamos com a colaboração da jornalista Luana Ibelli, que vai escolher as perguntas enviadas através do portal brasilianas.org. Nesse primeiro bloco, vamos tentar entender como a condição da Grécia pode afetar as relações na União Europeia. Mas antes do debate, vamos ver um rápido resumo dos últimos acontecimentos que envolveram a Grécia. Na madrugada de hoje foi anunciado em Bruxelas um acordo com a União Europeia que precisa ser aprovado pelo parlamento grego e o reinício de um processo que ainda vai exigir muito da Grécia. Depois do plebiscito que resultou favorável ao não, por mais de 60%, e da troca do ministro das Finanças por um menos radical, a Grécia voltou a se reunir com os chefes de governo da União Europeia para negociar um acordo praticamente nas mesmas bases de 2 semanas atrás. Na reunião do fim de semana em Bruxelas, a Alemanha, a maior credora, chegou a propor o afastamento da Grécia da zona do euro por 5 anos. A França, segunda maior credora da Grécia, foi contra a medida, porque para ela a situação da Europa ficaria mais complicada e defendeu um acordo mais leve com o governo de Atenas. As propostas por parte da União Europeia exigem que os gregos promovam um programa de privatizações no valor de 50 bilhões de euros e cortem 13 bilhões de euros em medidas de austeridade. Em troca, Atenas receberia um programa de socorro de 86 bilhões de euros e a possibilidade de rediscutir sua dívida. Exigiram também que as propostas sejam aprovadas pelo parlamento grego até quarta-feira. A imprensa inglesa e francesa definiu a lista de exigências do acordo como draconianas e humilhantes. O primeiro-ministro grego, Alexis Tsipras, eleito propondo o rompimento com as exigências do Eurogrupo e respaldado pelo plebiscito, agora luta para não entregar alguns ativos do país para serem administrados por um órgão internacional, permanecer na zona do euro e convencer seus companheiros de partido, o Syriza, de esquerda, a fortalecê-lo no parlamento para aprovação de reformas econômicas exigidas pela União Europeia, em troca de um suporte financeiro que garanta um pouco de alívio para os gregos e para a Grécia. Bom, vamos começar agora para tentar entender essa situação com o Beluso. Beluso, essas condições permitem à Grécia ter um mínimo de recuperação econômica, e sem recuperação econômica, qual que é o resultado final desse jogo? Olha, eu tenho lido várias opiniões e versões sobre o acordo, os termos do acordo, né? Porque a imprensa deu, mas há algumas coisas para mim que estão obscuras. Por exemplo, o importante nisso, é permitir a reestruturação da dívida grega. Isso é a coisa central, né? O FMI, isso 2010, né? O Departamento Europeu do Fundo Monetário fez uma avaliação da crise financeira e seus efeitos sobre a Grécia e concluiu que era preciso uma reestruturação da dívida. Isso foi apresentado pelo Departamento Econômico do FMI. Quem era o diretor executivo do fundo naquela época? Era o Dominique Strauss-Kahn, né? Que então tinha pretensões de ser, antes de assediar a camareira, tinha pretensões de ser se candidatar a presidente da França, né? E ele praticamente segurou o relatório, ele não deixou o relatório ser divulgado, né? Já então, você teria que ter feito uma reestruturação da dívida grega. De lá até aqui, se na verdade a minha memória não falha, ela anda falhando muito, a dívida avançou de 110% do PIB para 185% do PIB, né? Portanto, o programa de ajustamento foi catastrófico, né? De 2010 a 12, de 12 a 14. Né? Então, sem essa reestruturação, né,
que pode assumir várias formas, talvez eles joguem lá para frente isso e reduzam o serviço da dívida, né? Sem essa reestruturação nada vai funcionar. Isso. Né? Então, uma coisa que é obscura para mim é esse fundo que eles querem criar com os ativos gregos. Agora, Belo, só para entender um pouquinho, esse aumento da relação dívida-PIB se deveu a quê? A queda do PIB grego, queda de receita? Boa pergunta. Você me chamou a minha atenção que eu cometi uma falha de informação. O PIB caiu 25%. Né? Então, com um desemprego de 30%, a taxa de desemprego normal, com 60%. A receita deve ter caído, a arrecadação deve ter caído mais que isso. Porque, na verdade, isso é elementar, é aritmético. Se, na verdade, o PIB cai 25%, o volume de transações e as rendas caem, cai a capacidade arrecadadora do Estado. Fora o fato de que também na Grécia você tem um sistema fiscal que é muito desequilibrado e que favorece claramente. Na Grécia você sempre teve evasão fiscal e fuga de capitais, etc, etc. Na verdade, boa parte do dinheiro que foi dado à Grécia, né, voltou sob a forma de fuga de capitais e para pagar os bancos, sobretudo alemães. É o que o D'Alema, não é isso? O D'Alema, ex-primeiro-ministro italiano, deu uma entrevista na República, que eu recomendo a que todos vejam, que é de uma clareza absoluta, e diz, olha, o que chegou para a Grécia foi quase nada do dinheiro que foi emprestado à Grécia. Tudo saiu sob a forma de pagamento aos bancos privados e fuga de capitais. De certo modo, foi o acordo que nós fizemos com a FMI em 98 também. Isso. Financiou a fuga de capitais. É isso mesmo. Então, sem a reestruturação, né, nada vai funcionar. Nós vamos continuar nessa situação. Então, Caso, o que explica aí, digamos, essa resistência da Alemanha? Porque você tem a pressão, digamos, dos eleitores gregos para mudar o sistema lá de negociação e dos eleitores franceses e alemães para não colocar mais dinheiro. A que se atribui a não intransigência dos alemães quando se tratava de socorrer o sistema financeiro lá e a exigência agora descabida aí em relação a essa reestruturação da dívida? Bom, eu acho que assim, como o Beluso mencionou, quer dizer, a crise da Grécia, na verdade, é uma crise dos bancos franceses e dos bancos alemães que haviam emprestado para o Estado grego e depois da crise de 2008, a situação da Grécia ficou pior ainda. E aí a questão era, bom, e se a Grécia resolver dar o calote? Bom, se a Grécia der o calote, o contribuinte alemão e o contribuinte francês seriam obrigados, obviamente, a pagar a conta. Então, quer dizer, esse lado da história da relação da crise grega agora começa a aparecer. Por exemplo, o Blanchard menciona isso no blog dele, quer dizer, há um outro economista da Universidade de Chicago também menciona. Então, quer dizer, há quase que um consenso na área internacional de que, na verdade, o socorro financeiro não foi para a Grécia, foi um socorro financeiro aos bancos europeus. Então, quer dizer, em relação à Alemanha, quer dizer, como o meu colega aqui conhece melhor, quer dizer, a Alemanha tem uma relação extremamente complicada na história europeia, como a gente muito bem conhece. Então, quer dizer, qualquer posição que a Alemanha tomasse seria extremamente difícil do ponto de vista político para Merkel. E tem outra questão que é bem desagradável que o Beluso mencionou, quer dizer, evasão fiscal na Grécia e todos os problemas que os alemães criticam os gregos sempre existiram, são verdadeiros. A Grécia precisa, infelizmente, passar por uma reforma. Não tem muita saída. Quer dizer, a sugestão é, ou você faz uma reforma, um ajuste via mercado, ou você faz um ajuste negociado. Quer dizer, essa é a grande questão. Então, quer dizer, a posição da Merkel é mais ou menos tentar, digamos, evitar os extremos, porque existe um membro da coalizão dela, que é o líder do Partido Social Democrata, que tem uma posição muito mais dura em relação à Grécia. Tirar 5 anos. A ideia de tirar 5 anos, por exemplo. Agora, eu queria ver com o Caiano, essa ideia de que a União Europeia, que os países abdicam de vários pontos de soberania, política cambial, monetária, tudo, em troca da garantia do desenvolvimento homogêneo lá. Essa crise da Grécia acaba mostrando um poder de coerção do sistema financeiro muito grande, né? Como que fica a União Europeia a partir dessa crise grega? Como é que fica Portugal, Espanha
e outros países em dificuldades? Eu acho, se a gente olhar daqui a 5 anos, 10 anos, 15 anos, esse fim de semana vai ser o momento crítico quando todo mundo fala a União Europeia mudou. Porque basicamente o projeto em si talvez morreu, porque nós temos um problema profundo. Nós temos uma união monetária sem que haja uma união econômica, uma união política. Fiscal. E nós precisamos uma dessas. Por enquanto, como foi feito agora, o acordo que foi anunciado hoje, basicamente nós voltamos a um sistema que existia durante os anos 90, que é o Exchange Rate Mechanism, que é dominado pela Alemanha, o que vai trazer consequências políticas graves tanto para a Europa quanto para a Alemanha. A Alemanha, essa mudança de visão, o que é a Alemanha dentro da Europa, eu acho que isso vai se mostrar ao longo dos próximos anos. A Alemanha está agindo como se fosse o mesmo europeu mais uma vez, e eu acho que isso vai trazer consequências graves para todos. Vai ter um isolamento da Alemanha? Isolamento, dominância da Alemanha, e abertamente. Vocês fazem como eu quero, ou vocês estão fora. E a França, como é que fica a França nisso? O próprio Estados Unidos, onde tem havido muitas críticas aí à posição alemã? É interessante até os Estados Unidos pressionar muito para que haja uma reestruturação das dívidas agora, um haircut, um corte de cabelo já. E a Alemanha resistiu. Então a relação deles lá com tensão já. Só para entender um pouquinho, sem a reestruturação não tem solução. Não. Eu concordo. A gente pode falar sobre isso agora, a gente vai falar sobre isso daqui a 6 meses, um ano, sei lá. Exato. Nós podemos muito criticar o governo Syriza por muitas coisas, mas Syriza tem consistência em uma coisa. Desde sempre fala o seguinte: a Grécia não vai pagar suas dívidas, não porque não quer, mas porque não pode. Pronto. Não pode. Mas isso é consenso entre os economistas. Eu não sei se o Antônio Carlos concorda, mas se vocês concordam. Mas isso lembra muito a submissão da Alemanha às reparações depois do Tratado de Versalhes. É verdade. O Keynes escreveu, eu gosto de citar o Keynes, que eu tenho uma grande admiração por ele. Ele escreveu as consequências econômicas da paz. O que ele disse? A Alemanha não consegue pagar as reparações, até porque ela foi bloqueada, sequestraram a frota alemã, né, colocaram obstáculos para as exportações alemãs, e a economia enfraquecida, como é que você vai obter os recursos fiscais para transferir? É o problema da transferência real de recursos. Isso vai acontecer com a Grécia. Né? Isso só pode ocorrer com um massacre da população alemã. Né? E o Keynes advertiu, olha, isso vai terminar, vai ter um desfecho muito ruim. E o desfecho muito ruim, eu não preciso dizer qual foi. Né? Levou aquele período dos anos 20, 30, para que você chegasse a um descalabro. E isso que ele está dizendo, quer dizer, a Alemanha vai querer, na verdade, se transformar no único Estado soberano na Europa. Os outros todos são, na verdade, sequazes, né? Eles são obrigados a abrir mão da sua soberania. Vejam as condições em que eles vão impor o controle do acordo. É verdade, mas eu acho que a gente tem que lembrar que o projeto de União Europeia, aliás, qualquer projeto de união econômica, tem como fundamento que em algum horizonte futuro você vai abrir mão do interesse nacional em prol do interesse da união econômica. Sim, mas desde que você tenha, então, um Estado soberano europeu, que não é o caso, porque o Estado não tem soberania sobre o endividamento, que é de cada um dos países, e sobre o sistema fiscal. Não, você tem razão, mas eu acho que o grande problema aqui dessa crise atual é que, de repente, seja do ponto de vista da Grécia, quanto do ponto de vista alemão e dos demais países, você teve o renascimento do nacionalismo. E é esse renascimento do nacionalismo que, na verdade, significa o fim do sonho europeu. A gente não pode esquecer que o sonho europeu, quer dizer, do Monet, do De Gasperi, do Adenauer, do De Gaulle, é de uma geração de políticos de inspiração católica, não se esqueça. Conservadora.
uma católica, católica, entendeu? E que, quer dizer, há um problema de geração, quer dizer, a geração atual, ela não tem uma conexão com esse projeto, ela não passou pelo drama que foi a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial. Então, quer dizer, esse problema de geração você percebe, por exemplo, no comportamento da Merkel. É como se, de repente, a Merkel não conhecesse a história da Europa. E por isso ela tem esse comportamento que simplesmente eu considero irresponsável e lamentável. Quer dizer, ela está colocando em risco a imagem da Alemanha na Europa e no mundo e colocando em xeque o projeto europeu, que é um projeto que tem sérios problemas, não tem fundamento econômico, porque não é um projeto econômico, nunca foi um projeto econômico. Político, é um projeto político. Mas virou um projeto econômico. Certo? Ele deixou de ser um projeto político, virou um projeto econômico. Quer dizer, a economia, na verdade, se sobrepondo à ideia de união política do Adenauer, do De Gaulle, do De Gasperi, todos eles, como você disse, católicos, ou cristãos, o Partido Democrata Cristão era do Adenauer. Que são católicos. E o De Gasperi era do Partido Democrata Cristão, né? O De Gaulle era o De Gaulle era a França, né? Não era nada, era a França. Então, eles é que criaram esse projeto. E você disse muito bem, está havendo um esquecimento das origens. Deixa eu entender um pouquinho. Explica um pouquinho essa questão dessa dimensão católica. O que significa em termos de concepção em relação a outras dimensões? Eu acho que a gente tem que ver esse projeto de União Europeia, quer dizer, dentro do clima político da Guerra Fria na Europa. Então, você vai ter grandes lideranças de inspiração católica, ligadas à democracia cristã, que vão fazer... Sim, mas o que eram esses princípios católicos aí que norteavam essas lideranças? Então, o princípio católico está baseado, no caso da Alemanha, numa versão muito particular da Alemanha, que chama-se ordoliberalismo, que é uma visão que procura combinar o liberalismo ou o neoliberalismo com a questão social. Então, quer dizer, esse é um núcleo fundador da política econômica alemã, que, de certo modo, vai ser adotado com algumas pequenas variações nos demais países da Europa e vai criar um modelo renano de política econômica. Quer dizer, a partir desse modelo renano de política econômica, você vai ter a criação da União Europeia. Quer dizer, além dessas pessoas que eu mencionei, o De Gasperi, nós temos, por exemplo, o Jacques Delors, que é importantíssimo. Sobreviveu até agora. O Delors é importante. Nós temos também o Jean Monnet, o Schmid, o Giscard d'Estaing. Ou seja, você tem uma grande geração de grandes lideranças europeias que sempre apostaram nesse projeto. Infelizmente, a geração atual parece não apostar no projeto. Então, como é que fica, quer dizer, junte-se a isso esse renascimento do nacionalismo, a questão dos novos partidos que surgem Portugal, Espanha e tudo. Dá para prever o que vai ser o resultado final dessa confusão? Eu, pessoalmente, se tivesse que fazer uma previsão, a saída da Grécia certamente era moeda única. Eu acho que isso essa questão não foi fechada hoje, ao contrário, eu acho que é muito mais provável hoje em dia. E possivelmente daqui para frente, estamos falando no futuro mais a longo prazo, uma União Europeia incluída, vamos dizer, do centro-norte da Europa, possivelmente com uma camada de fora dos países do sul da periferia, vamos dizer, que vão participar de alguns aspectos da União Europeia, mas não outros. Mas eu acho que essa ideia de uma organização de 28 estados fazendo a mesma coisa, isso morreu, e eu concordo, é uma questão de gerações. A guerra é muito importante na inspiração da União Europeia. É um projeto político e você fala hoje para até jovens europeus, a guerra, eles não sabem. Não é importante. Aqui com a ditadura aqui. Não, eu também não lembro da ditadura. Mas a França e a Alemanha vão entrar em guerra. Não. Mas o que você está mencionando em relação a esse projeto de União Europeia com poucos países, aí você estaria dando razão a Margaret Thatcher. Ela dizia que era contra o projeto europeu, porque o projeto europeu não passava do renascimento do Sacro Germânico Império. Sacro Império Romano Germânico. Obrigado, Belusato. Quer dizer, que é o que é a tua proposta. Por coincidência, não, quer dizer, na sua análise, porque por faltava coincidência só Frederico Barbarossa. São os mesmos países.
Mas eu posso dar um palpite? Isso que ele está dizendo, o Lehmann está dizendo, da importância da guerra para a constituição da consciência europeia no pós-guerra, né? E a presença da União Soviética do outro lado, né? E você tinha, eles todos eram cristãos porque isso foi fundado na ideia de solidariedade, tanto que eles repetem sem o significado, eles repetem agora a palavra solidariedade europeia, mas a palavra não tem o mesmo significado, porque a Europa saiu destroçada da Segunda Guerra, destroçada. Se vocês tiverem ideia, ou têm ideia, certamente têm, das condições sociais e de vida no pós-guerra, na Itália, na Alemanha, né? Era assim, na Inglaterra, tinha racionamento, tinha fome. Até os anos 60. Até os anos 60, racionamento e fome nos anos 60. Então, esse projeto é um projeto de sobrevivência da Europa como centro cultural, político, econômico do mundo. E o que está acontecendo é que eles não se lembram mais disso. Não se lembram mais disso. Aí se enfiou, né, dentro desse projeto, se enfiou uma lógica econômica demoníaca. Ele falou aqui do ordoliberalismo, que é uma construção belíssima alemã, né, que é a economia social de mercado. Isso. Porque o mercado não pode se guiar sozinho, ele tem que estar ancorado na sociedade. Né? Preciso explicar isso para algumas pessoas. Vamos a uma pergunta enviada através do portal brasilianas.org, selecionada pela jornalista Luana Ibelli. Lembra do programa é ao vivo e você ainda pode enviar a sua pergunta. Luana. Bom, Nassif, a gente teve várias perguntas de leitores querendo saber, para além do contexto da União Europeia, de que forma essa crise pode atingir o Brasil. Essa pergunta foi feita pela Marília Ribeiro, de São Paulo. Antônio Carlos. Olha, para responder essa pergunta, a gente teria que saber para onde é que vai a questão europeia. Deixa eu, antes disso, fazer... O que acontece com a Grécia se ela é expulsa? A Grécia não será expulsa, porque legalmente não há possibilidade disso acontecer. Quer dizer, os contratos que fundamentam o acordo da União Europeia não deixam espaço para saída. Então, a Grécia não tem como ser expulsa. Mas se não faz o ajuste... Não tem regra. Se tiver uma falência, provavelmente teria que sair e os planos que estavam sendo preparados foi para os servidores públicos sendo pagos em credit notes, então basicamente uma moeda paralela. Que nem o Demar de Barros aqui no final dos anos 40. Como os patacones na Argentina. Sim, mas é importante, quer dizer, o que a Grécia não pode fazer é lançar uma moeda paralela oficial. Quer dizer, se de repente circular uma moeda informalmente, quer dizer, não há nada que a Alemanha possa fazer. Quer dizer, esse é o problema. Vamos supor que chega ao impasse, impõe essas condições. A questão das divisas, em que vai afetar a Grécia? A importação de combustíveis, alimentos? Não. O problema é que você pode ter um estrangulamento cambial. Já está acontecendo. Já está acontecendo. Já está acontecendo. Não consegue mais importar alimentos. Não tem dinheiro para importar alimentos e não produz o suficiente para sustentar a própria população. Em relação ao Brasil... Você teria uma crise humanitária de dimensões absurdas na Europa. Dimensões africanas. De dimensões africanas. Quer dizer, a situação da Grécia é realmente uma situação de uma tragédia, quer dizer, em solo europeu. Quer dizer, você tem 50% dos jovens desempregados, você tem a população em geral em torno de 25% desempregados, você tem pessoas nas ruas, quer dizer, passando fome, quer dizer, não tem como, quer dizer, o que a gente viu nesse fim de semana foi patético por isso, quer dizer, um país europeu, o berço da civilização europeia, quer dizer, você tem um povo simplesmente tratado como se fossem animais, quer dizer, nem animal se trata desse jeito. Então, quer dizer, a possibilidade da Grécia sair, me parece que politicamente é impensável. Quer dizer, o custo de imagem para a Alemanha seria impraticável. Seria um novo holocausto aí. E a gente não pode esquecer o seguinte, pessoal, que o Beluso não mencionou, acho que nem você. Quer dizer, a Grécia, ela participou, quer dizer, de uma guerra civil terrível nos anos 46 e 49. Depois da Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, essa guerra civil, quer dizer, os comunistas só perderam devido à intervenção dos americanos e do Stalin. e dos ingleses. Do Stalin, que tirou o apoio. O Stalin tirou, mas segundo os historiadores, ele iria perder. Então, quer dizer,
a história da Grécia, na história europeia do século XX, não é coisa minúscula. E duvido que os americanos aceitariam de bom grado que simplesmente que a Grécia saísse da União Europeia, se juntasse ao Putin e caísse de braços no Putin. Vamos para o primeiro intervalo em Brasileiras.org e volta já. Voltamos a apresentar o programa Brasileiras.org, que discute hoje a crise da Grécia, a União Europeia e a especulação financeira. Nesse segundo bloco, vamos entender se essa crise econômica de 2008 é mais complexa do que a crise que abalou o mundo em 1929. Em ambos os casos, você tinha um predomínio massacrante do capital financeiro, formação de bolhas, os países amarrados. Como é que você compara hoje, 7 anos depois do início da crise? A amplitude da crise foi menor. Apesar de ela ter sido global, ela foi menor. Quer dizer, os países envolvidos na crise, a integração dos sistemas financeiros era muito menor. Nessa crise, a interpenetração dos sistemas financeiros, por você ter uma ideia, quando ocorreu a crise de 29, a relação dívida das famílias PIB era de 45%. Não é? Dessa vez, nos Estados Unidos, a relação era de 130%. Não é? Então, a alavancagem desse sistema é muito mais violenta do que é o que ocorreu em 29. Né? Isso não só... Porque em 29, na verdade, tinha muita alavancagem na Bolsa, parecida com o que está acontecendo na China agora. É bem parecido, verdade. É muito parecido, né, com o que está sendo na China agora. Então, a ocorrência da crise, ela se faz em cima de uma alavancagem bem menor. Não é? O que aconteceu logo depois de 29 foi que o Hoover, não é, adotou políticas muito restritivas, muito contracionistas. Né? Porque qual era a ideia? Né? Ele tinha um secretário de Estado chamado Andrew Mellon, que dizia, precisa deixar purgar, deixa quebrar. Deixa quebrar. Então o Hoover fez políticas muito restritivas. Né? Quem virou o jogo depois foi o Roosevelt, né? Porque o Roosevelt fez uma limpeza lá nos bancos, usou Mas ele tratou de auxiliar os devedores aí e não os bancos, né? Sim, porque ele botou os bancos no Restructuring Finance Corporation. Porque você teve corrida bancária lá. Né? Quem inventou o seguro de depósito foi o Roosevelt. Né? O Roosevelt colocou todos as seguranças, digamos. Na verdade, o que aconteceu mais, a difusão da crise, se deve também à rigidez isso é muito importante para avaliar a situação da União Europeia, a rigidez trazida pelo padrão ouro. Então, em 1933, os Estados Unidos saíram do padrão ouro. Né? A Inglaterra saiu em 1931. Né? Então, todos foram abandonando o padrão ouro. Quando saíram do padrão ouro, você entrou no episódio das desvalorizações competitivas. Não é? Desvalorizando a moeda, você não tinha coordenação. Isso teve um impacto enorme depois nas discussões de Bretton Woods. O Keynes, na verdade, trouxe isso para lá. Não é possível você ter um sistema monetário e financeiro assim. Então, o padrão ouro introduziu uma rigidez. Por exemplo, teve a chamada formação do Bloco do Ouro, em que a França estava. Né? A França, a Bélgica e outros países ficaram no padrão ouro. Então, isso, na verdade, ajudou a você propagar a crise. Você entendeu? Aí só... A crise, na verdade, só se resolveu, ela só terminou com a Segunda Guerra Mundial, que os Estados Unidos recuperaram a sua capacidade, era 52% o gasto público em cima do PIB. E outra coisa, a Alemanha, que foi um país central na crise, o que fez o chanceler Brüning, que era o primeiro-ministro da Alemanha? O que ele fez? Precisamos ganhar a confiança dos mercados. Essa conversa é antiquíssima. Então, vamos fazer restrição orçamentária, né? E austeridade fiscal e monetária. O que acontece? A Alemanha
Em 1933, a Alemanha tinha 40 e poucos % de desemprego. Eles comiam cachorro na rua, né? Que não tinha comida, comiam cachorro na rua. Bom, o resultado, você está vendo o que está acontecendo na Europa agora, que cresce. Os partidos populistas de direita. Então, essa crise da coordenação... Eu vou deixar por aqui, eu deixo os outros mais. Então, essa crise da coordenação de países está se repetindo hoje aqui. A Europa com essa dificuldade, a própria China e os BRICS tentando estabelecer um contraponto ao FMI. A que vai levar isso aí, Dr. Carlos? Bom, eu acho que, quer dizer, como o Beluso mencionou, quer dizer, a crise de 29 ela teve uma dimensão, quer dizer, muito grande, tá? E se a gente comparar a 29 com a crise atual, a gente não pode esquecer que nós tivemos a sorte de ter na presidência do FED um dos maiores especialistas em crise de 29, que era o Bernanke. Que é a tese dele. Que é a tese dele. Então, quer dizer, isso permitiu com que você implementasse medidas que, de certo modo, minimizaram o impacto da crise. Mas que estatizaram toda a dívida bancária, né? Sim, porque se sabia que era isso que tinha que ser feito a partir da experiência dos anos 20. Quer dizer, a mesma coisa que a discussão atualmente sobre se sobe ou não a taxa de juros, por exemplo, é para não repetir os equívocos dos anos 30. Perfeitamente. Quando você tinha uma política fiscal expansionista, você mudou a direção e, na verdade, pós-33, você tem um agravamento da economia americana, da crise da economia americana, que é muito pior que 29. Por quê? Porque eles reverteram muito cedo a política econômica. Então, quer dizer, hoje em dia se aprende muito em relação ao que aconteceu em 29. Em relação à China, me parece que os chineses eles ainda não aprenderam, quer dizer, algumas coisas básicas a partir de economia de mercado e de bolsa de valores. Quer dizer, bolsas de valores sobem e descem. Então, quer dizer, essa intervenção do Estado chinês, na verdade, ela não está sendo muito bem vista pelos agentes do mercado, porque, na verdade, você começa a pensar, bom, quer dizer, sempre que tiver algum problema, o Estado chinês vai intervir? Vai. Vai, ué. Vai, sim. Sim, mas o problema é que quando você intervém, você escolhe quem é que vai ganhar. Sim, mas aí é o seguinte... Esse é o problema. O problema é o efeito real não vai ter o efeito real, na minha opinião. Porque a bolsa é muito pequena em Exato, isso que eu ia falar. Mas eu estava vendo hoje não é necessário fazer isso. Eu estava vendo hoje um dos jornais aqui, uma bela entrevista até da jornalista com um especialista americano. Stephen Roche. Ele mostrando tudo, minimizando. Não tem importância alguma. Mas quando você pega o título, a manchete lá, a crise da China vai levar anos. Ele falou tudo ao contrário. Tudo ao contrário. Da manchete. A manchete é terrorista e a matéria é bom senso. A manchete provavelmente não foi ela que fez. Não foi ela, evidente. Coitada. A Bolsa de Xangai é de 1990, quer dizer, não tem a importância que tem a Bolsa de Valores americana ou mesmo a inglesa, quer dizer... Então, eu queria ver com o Caiano. Você teve a crise de 2008, aqueles problemas de especulação, falta de controle no sistema financeiro, daí você ajusta e daí você cria bolhas de novo. Como que se interpreta, digamos, o fato daquele modelo ter se mostrado falho e não ter sido corrigido? Não tem vontade política para corrigir. A coisa impressionante sobre a crise de 2008 é a continuação e, em muitos aspectos, o agravamento, assim, aperfeiçoamento do modelo. Vai ter outra crise, eu não tenho dúvida. Por isso, essa crise da Grécia é tão importante, o desenvolvimento político é tão importante, porque a próxima vez que tiver uma crise, Espanha, Itália, Portugal, sei lá, todo mundo vai ficar com medo porque a Alemanha vai dizer o quê? Você vai pagar, você vai fazer austeridade, você vai cortar os gastos, você vai privatizar. Esse é o modelo e não tem oposição a esse modelo, nem na Alemanha, nem no Reino Unido. Então, a gente teve alguns movimentos pendulares ao longo da história, mas em períodos que você tinha esse poder massacrante, digamos, do financismo, vem a crise e você não tem modelo para colocar no lugar. E a reação que os países nacionais acabam tendo aí nos anos 20, 30, é uma reação que leva à guerra. Né? Tem forma de coordenação mais racionais? É o seguinte, a guerra está fora de... Está fora de questão. Não, está fora de questão a guerra, mas o que que... Bom, a guerra é o Armagedon. Né? A minha opinião, né, está sujeito a contestações, mas o que aconteceu depois da crise de 30, né, 39,
33, como ele disse, teve o fundo do poço da crise, porque você bateu na crise bancária, né? O Roosevelt fez o melhor possível e o Hitler fez melhor ainda. O Keynes reconhece no prefácio da Teoria Geral... Bela lembrança, gostei da lembrança. Reconhece no prefácio da Teoria Geral que o Hitler, ele não devia ter dito, mas ele dizia qualquer coisa, porque ele era um aristocrata inglês, falava qualquer negócio. Que a Alemanha foi mais eficaz. Porque a Alemanha, em 33, tinha 43%, em 36 já estava crescendo com o desemprego muito baixo. Não, me perdoe. Na verdade, não perdoa, o Keynes diz o seguinte, que o livro dele, Teoria Geral, foi era um aplicado. livro muito bem apropriado para ser implementado na Alemanha. Não, ele diz que os alemães As consequências aplicaram desse prefácio são terríveis. Ele diz que os alemães aplicaram bem a Teoria Geral. Ele diz. Mas, enfim, o que eu queria dizer é o seguinte, que toda a regulação financeira que nasce nos anos 30, ela passa para o pós-guerra, não é? Então, era o período da repressão financeira. Então, você tinha sistemas financeiros que eram nacionais, basicamente bancários, não é? À exceção dos Estados Unidos, que ainda tinha o mercado de capitais e securities mais ou menos desenvolvido. Os Estados Unidos tinham um regulamento Q. As pessoas esquecem, Regulation Q, que tabelava as taxas de juros passivas e ativas. Né? A França tinha um sistema público. A Alemanha, os bancos públicos tinham um papel enorme. Sim, verdade. Né? No financiamento da indústria alemã. Então, esse era o período da repressão financeira. Fora que você tinha controle de capitais, certo? Que você foi levantando ao longo do tempo, né? Que está no estatuto do FMI, né? Que você poderia impor controle de capitais se você sentisse que a sua economia estava entrando numa zona de instabilidade, mas à medida que foi crescendo a economia, foi aumentando a riqueza monetária, etc., começou a fazer pressão em cima, né, desses marcos regulatórios e você foi liberando. Né? A Thatcher, que ele citou aqui, assim como o Reagan, eles exprimem essa mudança, certo? E acabam liberalizando tudo. O que levará hoje a uma nova coordenação? Porque se você vai ter que aprofundar o colapso. O colapso. É isso. Eu acho que só. A gente precisaria que o euro, por exemplo, entrasse em colapso. Aí teríamos um outro momento de regulação. Por enquanto, não estou vendo isso, porque politicamente, como já foi dito, eles vão fazer de tudo para não deixar o euro fracassar, porque é o projeto político mais importante da União Europeia. Mas eu acho que só, pelo que eu estou vendo. Porque, de fato, tem na Espanha, na Itália, até na França, mas pela direita política, e, obviamente, na Grécia, tem movimentos políticos crescentes que estão fazendo propostas de um modelo diferente. Agora, se Syriza fracassar, vamos ver como isso vai ter um impacto nas eleições da Espanha, por exemplo, que vão ocorrer agora, né? Este ano. Mas tem uma questão concreta que o Nassif mencionou, quer dizer, a vitória da Alemanha basicamente funciona como um recado, quer dizer, você pode eleger quem você quer eleger, exatamente. Mas isso não tem a menor importância, porque se não seguir um modelo que eu recomendo, eu corto a torneirinha. Alguns anos atrás, Wolfgang Schäuble, não das últimas, das penúltimas eleições na Grécia, Wolfgang Schäuble até falou isso abertamente, disse, olha, pode ter uma eleição, mas seja qual for o resultado, o novo governo vai ter que seguir as medidas que a União Europeia, deu para eles. Para um ministro alemão dizer isso é problemático, e isso é o grande tensão, o grande problema da União Europeia. Nós falamos sobre isso, às vezes nós temos uma união monetária sem uma união política. Tem um filósofo alemão pelo qual eu tenho grande simpatia, não concordo com tudo que ele diz, chama-se Jürgen Habermas, né? Famosíssimo. Ele escreveu um livro sobre a tecnocracia europeia, né? O domínio da tecnocracia europeia, porque ele é um entusiasta da União Europeia. Ele é um entusiasta da Europa democrática. Mas diz, olha, não está funcionando. Né?
Então, eu queria só fazer uma observação sobre o problema da bolha da bolha que está se formando. Né? E está se formando uma bolha que não é apenas na China. Na China é irrelevante. É importante a bolha que está se formando nos Estados Unidos e na Europa. Uhum. Não é? Por que a Janet Yellen faz, não faz, que vai subir a taxa de juros, diz que vai, mas não vai? Por quê? Não é porque a economia americana de fato está crescendo abaixo do potencial, etc. Todo mundo sabe disso. É porque, depois do quantitative easing, a quantidade de papéis que você emitiu, né? Depois da limpeza lá dos bancos, e você recolocou nos bancos a emissão de bônus privados a taxas muito baixas, é uma coisa elementar. Aumenta os juros, caiu todo o valor dos ativos. Perfeitamente, meu amigo. Vamos a mais uma pergunta. Aliás, vamos ao intervalo aí, que hoje esse bloco aqui acabou estourando um pouco tempo aí, mas com uma boa causa aí, que foi o aprofundamento da discussão. Vamos para o segundo intervalo e brasileiras.org volta já. Mas eu Voltamos a apresentar o programa Brasileiras.org, que discute hoje as crises econômicas aí provocadas pela especulação financeira internacional. Nesse último bloco, vamos tentar entender como é possível conter essa preponderância do capital financeiro nas relações nacionais e internacionais. Mas vamos a uma pergunta enviada pelos telespectadores. Sim, o Luiz Armidoro, de Santo André, aqui em São Paulo, ele faz uma comparação da situação do Brasil dos dias de hoje com o Brasil dos anos 20, né, onde a sociedade seria mais dinâmica do que as instituições. Ele quer saber se, em termos econômicos, nos assemelhamos à mesma situação, se nós podemos passar por uma outra grande crise, né, um mergulho na escuridão da crise iniciada em 2008 pela ganância do sistema financeiro. Eu tenho dificuldade em fazer essas analogias, que eu acho que a situação do Brasil hoje é uma situação difícil, minha opinião, né? Menos pelos problemas que o Brasil acumulou nos últimos anos, afinal de contas nós conseguimos acumular 375 bilhões de reservas, né? Nós tínhamos uma situação fiscal, a dívida pública brasileira, a dívida bruta, era 55% do PIB. Hoje está caminhando para 60 e poucos, não é? A taxa de juros que o Brasil está pagando hoje, efetiva, em cima da sua dívida, é de 28%. Pegando os subsídios aí do BNDES, tudo. Isso, tudo. 28% o Brasil está pagando. Então nós teríamos uma dívida pública que, em pouco menos de 5 anos, ela dobraria, né? O que não bate no Brasil, o problema mais grave do Brasil, né, é que durante o período eleitoral houve um debate, na verdade, irracional sobre a situação da economia. Então, os mercados exageraram a situação fiscal e insistiram digamos, na leniência do Banco Central em relação a colocar a inflação na meta. Mas qual foi o resultado? O resultado é que nós vamos ter uma dívida, um déficit nominal, por causa da subida da taxa de juros, caminhando rapidamente para 10% do PIB. É isso, né? E uma dívida com uma dinâmica péssima, né? Quer dizer, nós vamos acabar chegando pelo ajustamento que eles conceberam, porque nos próprios termos, né, de uma política de metas, não é compatível você fazer um ajuste fiscal com uma política monetária desse tipo, né? Agora parece que caiu a ficha, né? Parece que o Banco Central se deu conta que não é assim que faz. Não é inacreditável, viu? Eu vou te falar. Você fica bravo, né? Mas é para ficar bravo, bater a cabeça na parede. Onde que é isso? O pessoal tem a cabeça, é uma coisa aritmética, né? Aritmética, então, é um problema aritmético, é isso mesmo. Então, não vai dar certo. Então, nós nos metemos nessa armadilha, nós nos enfiamos nessa confusão, entendeu? Quer dizer, esse ajustamento é um desatino, porque você não pode fazer duas coisas ao mesmo tempo. É evidentemente contraditório. Como ele diz, é aritmético. As pessoas não sabem fazer conta elementar.
Então, agora, para tentar entender um pouquinho esse papel da Grécia, esse papel da China, da Rússia, essa questão dos BRICS, os fluxos de capitais para os Estados Unidos, quer dizer, no frigir dos ovos, como que o Brasil você acha que vai se comportar com os déficits que ele tem hoje? Conta corrente, com ajuste de câmbio e com todo esse cenário internacional. Eu acho que tem um problema que o Brasil tem dificuldade muito grande de resolver, porque é um problema que envolve questões políticas, que é aumentar o número de parceiros comerciais, porque o Brasil faz parte do Mercosul, e o Mercosul é importante, porque, na minha avaliação, o Mercosul é um espaço onde o Brasil expressa a sua hegemonia na América do Sul, na América Latina. Então, não dá para você descartar o Mercosul, e na Argentina nós teremos eleições em outubro, então até outubro a gente não poderá avançar muito na questão dos acordos comerciais. E eu acho que o governo, na viagem ao México, na viagem aos Estados Unidos, demonstrou algum interesse em ampliar parcerias comerciais, precisa fazer isso. Eu acho que precisa repensar o papel do BNDES. Eu acredito que o BNDES devia ser um banco que deveria financiar a expansão internacional das empresas brasileiras. Agora já criminalizaram essa maluquice aí desse país, estão criminalizando o financiamento das exportações de serviços também. Então, isso eu acho um grande equívoco, porque a China nada de braçadas no continente africano, porque ela tem como financiar as exportações, os americanos financiam, quer dizer, todos os grandes países o fazem, quer dizer, isso não tem a ver com opção partidária, é simplesmente interesse nacional. Mas eu acho que é essa questão, quer dizer, realmente o Brasil precisa repensar sua política comercial. Caiano, essa questão do Banco dos BRICS, essa opção sul-sul brasileira aí, ainda mais em função dessa crise da União Europeia, a que vai levar, na sua opinião? Na minha opinião, por enquanto não muito. Eu estava pensando durante a crise em 2008, se falava muito da poder surgente do G20 ao invés do G8. E isso, a meu ver, talvez tenha discordância aqui, a meu ver já morreu. De fato, a G8 se tornou G7, então voltamos à Guerra Fria nesse sentido. E eu não vejo, ao curto prazo, pelo menos médio prazo, uma grande alteração no sistema financeiro internacional nesse sentido. Talvez já deveria ter. Mas ao curto prazo não, simplesmente porque o Brasil está com problemas econômicos, assim como a Rússia. Me parece, a Rússia tem outras prioridades, me parece também que a China talvez não tenha 100% de commitment a esse banco em termos políticos, financeiros. Então, acho que ao curto prazo não vai mudar muito, não. Só para entender uma coisa, eu lembro, em todas essas crises, na crise da Argentina, aí, do cavalo, de 2001, que a visão das agências de risco era o seguinte: se fizer ajuste fiscal, a Argentina estava exangue lá, morrendo, fazia um ajuste fiscal, melhorava a avaliação e ela quebrava. Nesses balanços agora, nessa mistura aqui de política monetária e fiscal brasileira, a gente viu que as agências estão analisando agora tendências de uma forma um pouquinho mais complexa, aí, efeitos de ajuste fiscal sobre a receita e tudo. O que está ocorrendo efetivamente nesse padrão de análise? Na verdade, sim, no pós-crise, as instituições multilaterais, o FMI, por exemplo, você pega o Blanchard, né? O Blanchard, que era reconhecido como um representante excelso da ortodoxia, ele fez autocrítica. Falou, olha, não é bem assim, sobre a política fiscal e a política monetária, a combinação entre ambas. Os relatórios do Fundo Monetário mostram isso. Se você tomar o BIS, o Bank of International Settlements, o Banco de Compensações Internacionais, toda a análise deles é muito... o último relatório é devastador em relação às políticas canônicas recomendadas pelo consenso conservador. Né? Então, as pessoas aprendem, né? Se dão conta que não é possil. Aí tem um detalhe, quer dizer, essa visão de que se você fizer o ajuste fiscal, você obteria resultado, é uma visão que surge a partir do sucesso, razoável sucesso, da experiência na Irlanda, antes de 2008.
Você tinha a teoria dos déficits gêmeos também lá atrás. Sim, A Irlanda, quer dizer, o problema é que a Irlanda é um país muito particular porque ela teve um grande aporte de investimento humano, de investimento de americano, de origem irlandesa. Mas mesmo assim ela levou uma chanfrada na crise. Mais ou menos, mas funcionava. Lá funcionou mais ou menos. O caso irlandês também foi um problema bastante particular em termos de mercado imobiliário. Sim, então, é uma outra coisa. Grécia é uma coisa, Irlanda a Grécia é outra não teve coisa. bolha imobiliária. A Irlanda teve bolha imobiliária, assim como a Islândia teve, assim como Portugal teve, a Espanha teve, a Itália não teve, porque a Itália está estagnada há 20 anos. Mas o caso da Irlanda foi patético. Você teve, quer dizer, partes da cidade que simplesmente se transformaram em empreendimento imobiliário. Quer dizer, eu fico pensando, como é que esse povo pensou nisso? Quer dizer, não havia, não teria como ter alguém para ocupá-lo. É só ver os dados demográficos, Veloso. É uma irracionalidade essa. Sim, mas então, você falando em bolha, você nota alguma réstia de racionalidade na bolha da Espanha, na bolha da Irlanda? Essas duas são impossíveis. Mas isso é problema, eu acho que também como a União Europeia, em termos de desenvolvimento político, agora, essas coisas têm uma dinâmica, conseguem uma dinâmica própria, que racionalidade não vai parar. Isso. Não. Essas coisas, isso vai acontecer agora com a Alemanha e a imagem da Alemanha na Europa. Isso vai pegar uma dinâmica que a Alemanha não vai poder controlar. Assim como a Irlanda não podia controlar a bolha, e todo mundo sabia, olha, isso vai acontecer, a bolsa na China vai subir, vai descer, é normal, mas tem... Todo mundo sabia, mas ninguém falou. Não, a gente pega... Da crise de 2008, a nossa querida Elizabeth II não foi a London School of Economics e disse o que os economistas estavam fazendo que não foram capazes de antecipar a crise. Né? Por quê? Porque estavam todos eles colados nas suas hipóteses dos mercados eficientes, do comportamento racional dos agentes, da especulação estabilizadora. Quer dizer, na verdade é o seguinte, as hipóteses funcionaram como um bloqueio para a compreensão da crise. Eu não sou tão pessimista, porque assim, eu lembro na questão do Lehman Brothers, porque do ponto de vista, eu sou um economista mais neoclássico, de formação. Eu fiz doutorado no Getúlio Vargas, então a Getúlio Vargas é uma escola de formação neoclássica. Isso não é pecado. Não, mas quer dizer, eu lembro que num debate sobre o Lehman Brothers, sobre o que fazer, quer dizer, realmente havia uma grande incerteza. Quer dizer, se imaginava à época, pelo conhecimento que existia no campo teórico neoclássico, que de fato não seria nenhum problema. Hoje todo mundo sabe que estávamos errados. Sim, eu sabia antes, viu? Eu falei antes. Você, olha, um pouquinho antes da... Falei bem. Então, eu não quero dizer que eu sou sabão, não, porque isso é bobagem. Não, mas você tem, independente de ideologia, você tem coisas de bom senso, assim, de análise de análise empírica, como é que o sujeito pode ficar embalado infelizmente, por um negócio desse. O programa Brasilianos.org sobre as crises econômicas aí, a crise da Grécia, as crises provocadas pela especulação internacional, termina por aqui. Agradeço muito a participação do especialista em economia, professor da Unicamp, Luiz Gonzaga Beluso, do especialista em economia internacional da PUC de São Paulo, Antônio Carlos dos Santos, e do especialista em União Europeia e Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, o Caieno Lema. E também agradeço a colaboração da jornalista Luana Ibelli, de você que nos acompanhou em mais essa edição. E lembre, você pode continuar colaborando, enviando sugestões, textos e vídeos para o portal brasilianas.org. Esse espaço aqui também é seu. E voltamos na próxima segunda-feira, às 8 da noite. Até lá.